Pessoal, como eu tinha prometido, estou passando para vocês a aula assíncrona referente aos dispositivos de acionamento e sinalização. Vou falar sobre botão de comando, chaves de fim de curso, sinalizadores e tomadas de uso industrial. Bom, o botão de comando, ou botoeira, como a gente conhece, é também denominado contato, né? É uma chave que tem a função de conectar e desconectar dois pontos de um circuito elétrico. Tá? Essa chave tem dois terminais, um deve ser ligado à fonte ou gerador, né? E o outro terminal ligado à carga ou receptor. Ok? O material utilizado é um metal de baixa resistência elétrica para facilitar a passagem de corrente e possui alta resistência mecânica, de modo que podemos ligar e desligar muitos milhares de vezes, né, uma carga. A gente chama isso de número de manobras. Tá? A gente tem aqui à direita alguns aspectos, né, das botoeiras. Tá? E a estrutura metálica, né, de uma botoeira ou botão tem a área de seção transversal proporcional à corrente que comanda. Como assim, né? A gente sabe que pela lei de Ohm, I é V sobre R, a resistência é diretamente proporcional à resistividade, ao comprimento do fio e à área. Então, relacionando a corrente com a resistência, nós podemos dizer que a corrente é diretamente proporcional à área dos contatos. Ou seja, para uma corrente a ser comandada, né, o valor dessa corrente influencia na pressão de contato entre as partes móveis da chave. Ou podemos afirmar então que maiores correntes exigem maiores pressões de contato, para garantir que a resistência no ponto de contato seja a menor possível. Aqui nós temos um aspecto de uma botoeira, né, uma chave onde a gente tem os contatos NA e NF e a mola interna, né, que nós vamos explicar logo em seguida, né? Então a separação dos contatos na condição de desligamento deve ser tanto maior quanto maior for a tensão para a qual o contato foi produzido. Então imagine uma chave dessa utilizada em um circuito de 440 volts, né? 760, né? Então a separação dos contatos deve ser rápida, né? Velocidade de ligação ou de desligamento, para evitar o fenômeno conhecido como arco voltaico ou arco elétrico, que é provocado no desligamento, por exemplo, quando a carga é indutiva, aquele faiscamento que aparece, né? Bom, os tipos de contato, né? A gente tem o contato do tipo contrava, né? Tipo alavanca, utilizado em interruptores de iluminação, por exemplo, né? E os do tipo de impulso. Então a gente tem uma posição normal de repouso, mantida por uma mola, como a gente vê na nossa figura, né? A mola nessa posição mantém esse contato como normalmente aberto, tá? Então pressionando esse contato nós vamos alterar o caminho da corrente. E para este outro contato a gente chama de normalmente fechado, tá? O contato fechador, ou chamado ligador, seria o contato NA, que é o normalmente aberto, como a gente vê na primeira parte da figura. O abridor, que é o normalmente fechado, identificado por NF, está aqui no segundo ponto, no segundo contato, da figura 1. E nós mostramos aqui, né, até numerei errado aqui, aqui a gente tem uma simbologia para contatos NA e contatos NF, de acordo com a BNT, ou normas europeias ou americanas, né? Na figura 3, na figura 2, nós temos uma botoeira, né, do tipo controle remoto, tá? E aqui na figura 3, logo embaixo, uma caixinha onde nós temos as funções liga e desliga, né, proporcionadas pela chave NA e NF. E nessa terceira caixinha nós temos uma botoeira com três funções, né, onde esse botão do meio pode ser para desligar, né, energizar. O botão de cima para subir, né, um elevador, e o de baixo para descer, por exemplo, né. Na figura 5, uma tabela com diversas legendas, né, para botoeiras, por exemplo, sentido horário, sentido anti-horário, né, liga, desliga, usando verde e vermelho. No exemplo 1, um exemplo de botoeira com chave.
né, que já foi bastante utilizado antigamente para portões de garagem, né, antes do surgimento do controle remoto portátil. No exemplo 2, botoeiras liga e desliga com cores, né, faceado aí verde, vermelho, preto, né, de acordo com a função que o projetista queira, né, colocar. Neste exemplo, alguns tipos diversos de botoeiras, né, com chave, né, com posição esquerda-direita, né, por exemplo, para rotação de motor, horário, anti-horário, botão duplo, né, colorido. As chaves fim de curso, muito utilizadas em portão eletrônico, né, aqui nesse caso são chaves mecânicas, né, então do tipo de rolete, tá, fim de curso com rolete, fim de curso com pino, onde o portão pode encostar nesse pino, né, vamos supor que ele seja normalmente aberto, ele vai proporcionar o desligamento do portão. A simbologia dessa chave está vista na figura 10. Nós temos aqui, quando o portão encosta nessa chave de fim de curso S2, por exemplo, energiza-se um contator K1, né, e pode provocar a reversão de rotação, se for o caso, né, a reversão direta. Aqui outros aspectos, como uma foto, né, dessas chaves de fim de curso com rolete. Pode ser usado com intertravamentos também, né? Nós temos aqui, né, assim que o portão passa por esse rolete, provoca a comutação dessas chaves NA e NF. Aqui nós temos o portão, né, passando verticalmente, ele vai pressionar a fim de curso, né, e com isso abrir o circuito, na figura 12. Aqui nós temos a chave de fim de curso em duas posições diferentes. Aqui na esquerda com chave NA, né, quando for pressionado o contato vai abrir, né? Aqui eu faço o caso contrário, né? Aqui no caso vai fazer o sentido oposto, né? De cima vai fechar e aqui vai abrir o circuito, né? Então o uso de duas chaves é uma função no modo positivo, ação direta de abrir contato, e a outra no modo negativo, retorno por recuo de mola, né? Então no portão eletrônico, né, a gente pode posicionar a chave de fim de curso na extremidade, né? O portão em movimento passa por esse sensor, pode ser uma chave de fim de curso magnética, né, por exemplo. E aqui é desligado o motor para o motor começar a efetuar a etapa de frenagem e fechar totalmente. Podemos ter chaves de fim de curso também em caixas d'água, né? Fim de curso entre aspas, né? Por exemplo, a água vai subindo aqui, vai ter um sensor, é uma chavinha de 3 polos, né? Do tipo micro switch, nessas eletroboias, que pode desligar a bomba, né? Então eu posso fazer o controle de água desses reservatórios A e B. E aqui é uma chave de fim de curso com os dois contatos novamente, né? Mostrando o aspecto interno, né? Então eu posso interfacear dois circuitos diferentes, duas funções, né, diferentes. Os sinalizadores, né, a gente tem alguns exemplos na figura 17, sonoros, né, luminosos, etc. Tem a função de indicar o status de um circuito. Posso indicar que está ligado, está desligado, teve uma falha de sobrecarga, né? Então a gente pode utilizar, né, amplamente para identificar alguma situação. Nós podemos indicar situações com cores, né? A verde, por exemplo, é uma situação normal, o comando de ligar, vermelho é emergência, falha, né? Etc. Na tabela 2, nós temos aí, né, as situações identificadas por cores, né? Por exemplo, amarelo, atenção ou cuidado, o verde, máquina pronta para operar, tá? O vermelho, condição de falha, né? Normal. No exemplo 7, né, botoeiras com botão luminoso, onde eu vou pressionar essa botoeira e vai acender uma luz interna, que pode ser um LED, né, por exemplo, hoje em dia, né? Então fica mais visível para o operador no painel a indicação da falha ou do processo. Finalmente, mostrando aí as tomadas industriais, né, são tomadas de maior potência, né, conduzem correntes grandes e são acopladas a cabos. Eu posso ter tomadas aqui com 3 fases mais neutro, 2 fases neutro, etc. Diversas configurações.
Então são para ambientes normais e ambientes especiais, por exemplo, a prova de explosão, prova de umidade, gases, vapores, né? E etc. Na figura 19 nós temos o aspecto dessas tomadas. Elas podem ser colocadas na parede, no chão, né? Sob bancadas. E de acordo com a tensão elétrica, né? Nós vamos ver nessas tabelas. Por exemplo, a última tabela dos slides, né? A gente tem aí a cor amarela, uma tensão de 110, 130 volts. Então o encapsulamento vai ser amarelo, identificando a tensão, o azul 220, 240 e assim por diante. Então fechamos aí a aula assíncrona sobre dispositivos sinalizadores, botoeiras, né? Chaves de fim de curso. Então, maiores informações veremos na nossa apostila, no capítulos 4 e 5. Um forte abraço para vocês e bons estudos.